O diabetes mais comum é o diabetes tipo 2, que é aquele que deriva da resistência das células à ação da insulina. Veja, nesse caso, o pâncreas produz insulina normalmente, ou seja, não há um problema diretamente das células beta. O nosso organismo ele produz insulina. A gente faz uma dosagem no sangue de insulina sanguínea e vê que os níveis estão normais. Mas por que a pessoa desenvolve esse distúrbio do metabolismo do açúcar, que é o chamado diabetes tipo 2? Porque existem causas acopladas a essa síndrome que dificultam a ação da insulina distante do pâncreas, ou seja, a insulina sai aqui do pâncreas, quando ela vai atuar nas células dos outros órgãos, existe uma resistência contra ela, é como se tivesse ali uma barragem, uma porteira, uma dificuldade dessa insulina entrar na célula. Isso nós chamamos de resistência à insulina, e esse é o princípio básico do conceito de diabetes tipo 2. No caso da diabetes do tipo 2, que é aquela que vai aparecendo ao longo da idade, ao longo do tempo, às vezes numa pessoa que já está um pouco obesa, órgãos como, por exemplo, o fígado, como, por exemplo, os próprios músculos, como, por exemplo, o tecido adiposo, eles começam a ficar abarrotados, cheios, empanturrados de glicogênio, de gorduras, ou seja, elementos que são provenientes de uma entrada excessiva de glicose nessas células. O que acontece? Esses órgãos, essas células, esses tecidos, eles não querem mais glicose. Eles já estão com excesso dessas substâncias, né? Que a glicose foi inclusive convertida, eles já estão com excesso dessas substâncias no interior de suas células. Consequência, eles passam a rejeitar a insulina. O corpo produz normalmente, o pâncreas produz normalmente a insulina, mas o organismo ele rejeita, as células rejeitam a insulina e da mesma maneira a glicose acaba não entrando na célula, permanecendo na corrente sanguínea e, portanto, ficando numa condição alta, hiperglicemia de novo. Qual é a causa principal do diabetes tipo 2? O que leva, sobretudo, a essa resistência à insulina? A obesidade. O fato da pessoa ter sobrepeso ou obesidade, primeiro, isso é uma epidemia de saúde pública mundial. Hoje as populações mundiais estão, de uma forma geral, mais obesas. E obesas desde a juventude. Nós temos visto aí obesidade infantil cada vez mais acentuada. Isso vai agregando cada vez mais complicações ao longo da vida. O fato da pessoa ter sobrepeso ou se tornar obesa, o acúmulo dessa massa de gordura que deveria ser fina e que começa a expandir, nós sabemos hoje que essas células de gordura ou células adiposas, elas produzem toxinas ou substâncias inflamatórias que são responsáveis em dificultar a ação da insulina. Então aquela resistência à insulina deriva, entre outras coisas, a produção de toxinas por parte dessa gordura que acumula principalmente no abdômen das pessoas. A primeira linha de tratamento, a gente tenta mudar o estilo de vida. Fazer exercício, porque a prática de exercício físico diminui essa massa de gordura, automaticamente facilita a ação de insulina. Melhorar a alimentação, eu devo comer menos açúcares. Então tudo que tiver açúcar, ou que for muito doce, eu posso tentar substituir por frutas, posso substituir por adoçantes artificiais, ou seja, eu tento um caminho alternativo que possa ajudar a não acumular tanta gordura no organismo. Qual a importância do fígado para tudo isso que a gente está falando em termos de diabetes? Existe um hábito muito comum que é o etilismo, que é aquela questão de tomar muita cerveja, muito uísque. O álcool em excesso, ele provoca lesão tóxica em dois órgãos principais do nosso corpo, o fígado e o próprio pâncreas, que está aqui. No pâncreas, o álcool, pessoal, pode produzir a pancreatite. E esse processo inflamatório que é crônico, chamado pancreatite crônica, é causador de diabetes. Ou seja, às vezes a pessoa não é obesa, não tem tendência familiar, porém ela bebe
exageradamente os líquidos alcoólicos, que ela acaba desenvolvendo uma pancreatite, ou seja, um processo inflamatório desse órgão, ele dilata, ele fica edemaciado e entra em disfunção. As células beta perdem a sua capacidade de funcionamento normal. Por outro lado, também nós sabemos, que é muito conhecida, a famosa cirrose hepática. Esse é um fígado normal, elástico, com aspecto vivo, avermelhado. Esse fígado pode, com a ação tóxica do álcool, se transformar num fígado bem pequeno, cicatricial, fibrótico, e toda essa capacidade metabólica que existe aqui dentro desaparece. O fígado é o órgão de limpeza do nosso organismo, ele metaboliza quase tudo e ele limpa o nosso organismo. Como que o nosso organismo vai conseguir então se livrar das toxinas se o fígado não está funcionando? Vai existir um impacto indireto em outros órgãos, entre eles no próprio pâncreas. Sou portadora de diabetes tipo 2 há 2 anos e meio. Foi a partir do momento que eu tive um alto índice de peso e eu senti alguns problemas relacionados à minha saúde, tontura, eu sentia muita sede, a boca seca, às vezes a vista um pouco embaçada, eu tinha mais fome do que o comum. E também a questão de toda hora ter que ir ao banheiro, frequentemente durante o dia e a noite. Primeiramente, o médico pediu para que eu fizesse uma reeducação alimentar, deixasse de comer mais massas, mais doces, essas comidas da rua, e tivesse uma alimentação mais saudável, com mais legumes, comidas mais integrais, com grãos. E a partir desse momento foi que começou a estabilizar mais um pouco a questão do diabetes. O que ajuda também é a educação física, fazer meia hora de caminhada, se tiver bicicleta, pedalar um pouco também, fazer exercícios dentro de casa. Às vezes a nossa atividade doméstica ajuda também, porque a gente vai estar movimentando, abaixando, subindo, pegando um pezinho aqui ou outro. Eu me acomodei um pouco nessa questão de alimentação, bebida alcoólica, não dormir direito, não fazer nenhum exercício físico. Então, o meu conselho é cuidado com a alimentação, praticar exercício físico e cuidar da mente também, porque o diabetes tipo 2 está relacionado também à saúde mental, ao estresse físico e mental também. Cuidar do corpo e da mente. E na sequência, ainda falaremos sobre o quê? Sobre coração. Tum, 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 tum. De repente, um infarto. Ou de repente, algum AVC. Algumas outras doenças relacionadas com diferentes partes do nosso corpo. Não perca! Kelvin Online.